Fala galera, tudo bem com vocês? Bacana que você esteja por aqui. Bom, na verdade, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito contemporâneo, muito atual, né, muito relevante, que é o terrorismo. E a gente vai trabalhar esse tema sobre duas perspectivas, uma histórica, que é óbvia, né, para a gente entender as causas, né, e o princípio do que seja o terrorismo, e a gente vai trabalhar esse tema também sobre um aspecto da atualidade. A gente vai apresentar alguns nuances, né, de como se apresenta o terrorismo atualmente. Bora lá então? Bom, para a gente começar essa conversa, é legal que a gente faça logo, de antemão, uma conceitualização do termo. Se a gente pegar lá no dicionário, né, o termo terrorismo é uma maneira de estabelecer uma vontade através do uso contínuo do terror. Geralmente está associado então à violência. É uma utilização organizada e metódica da violência com propósitos políticos, normalmente por meio de atentados, buscando desorganizar a sociedade. Legal? Isso dá pra gente já uma série de referências, ideias pra gente começar a conversar. Bom, geralmente quando a gente fala de terrorismo, então a gente está falando de um grupo que tenta desestabilizar uma ordem existente, tá? E quase sempre, né, esses grupos terroristas, quando eles agem de maneira violenta, quase nunca eles têm um apoio abrangente da população, tá? Geralmente são ideias mais radicais, né? E não há geralmente uma consonância muito grande, né, da grande sociedade. Mas a ideia deles, geralmente dos grupos terroristas, está quase sempre ligada à ideia de influenciar grandes mudanças e ter respostas drásticas, né? E é por isso, muitas das vezes, a ideia do ato violento e do ato radical, ela tem uma finalidade muito ligada à possibilidade de enfraquecer a moral do oponente. Geralmente o Estado, geralmente governos, grandes empresas. A ideia é mais ou menos essa. Bom, é bom que a gente também entenda que o terrorismo ele tem uma divisão muito a gente consegue perceber dois grandes modelos, né? O terrorismo seletivo e o indiscriminado. No terrorismo seletivo, geralmente a gente tem um alvo reduzido, tá? Bem específico. Então você mira, né? Geralmente em alguém, ou algum grupo, ou algum governo, ou algum símbolo específico para o ataque, tá? Geralmente está ligado à chantagem ou uma vingança ou eliminação de algum obstáculo para algum objetivo político. É um terrorismo porque tem efeitos camuflados, tem efeitos políticos, e ele pretende pôr em causa uma determinada ordem, ou até desestabilizar a ordem, obviamente, vigente. Né? A ideia é justamente essa. Existe também um terrorismo indiscriminado. São todas as ações que se destinam a fazer um dano a um agente indefinido ou irrelevante. Tá? Não existe um alvo estabelecido previamente. Né? Visa a propagação do medo geral na população, visa cansar a retaguarda, vencer por um sentimento de instabilidade. Então você pega, por exemplo, um ataque terrorista numa praça específica, quando você não tem um alvo específico, você está no meio da multidão. A gente entende isso como um terrorismo indiscriminado. Você não tem um alvo específico, você quer causar justamente a instabilidade, né? Quando você pega um terrorismo seletivo, um ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, seria um ataque seletivo porque ele tinha um alvo específico, desestabilizar o governo americano. Era uma retaliação a alguns movimentos políticos norte-americanos no Oriente Médio. Então, são formas da gente pensar o terrorismo e classificar para a gente melhor entender o processo. Bom, existe uma pesquisa muito interessante, né, que dá para a gente também alguns efeitos que vão dar subsídios para a gente pensar o tema. Desde a década de 70 foi feita uma pesquisa, né, uma constatação por meio de índices de quais são os meios,
mais eficazes, melhor dizendo, quais são os meios mais utilizados pelos terroristas, né? E é legal a gente perceber que praticamente 48% dos atos terroristas estão ligados a bombas, a explosão de bombas. Então, praticamente metade dos atos terroristas estão ligados à bomba, tá? A gente tem outros atos terroristas ligados a assalto armado, assassinato, sequestro, sabotagem de infraestrutura, sem utilização de explosivos, tomada de reféns e ataques com armas químicas, também algo bem irrelevante dentro do índice geral. Então, é legal a gente até perceber essa associação da bomba, né? A bomba tem um efeito catastrófico, a bomba tem um efeito moral muito grande, né? E talvez seja por isso, né? A bomba ela é muito representativa dentro da ideia de implosão, de mudança, de violência e de terror com que os grupos terroristas geralmente têm como modus operandi. Mas é interessante a gente pensar também que o terrorismo ele não pode ser visto como um problema comum, né? Como um crime comum, né? Muitas das vezes a gente para e pensa, o terrorismo ele é um problema militar ou um problema policial? É um problema... Como é que um grupo terrorista, um grupo criminoso poderia cometer atos de terror? Na verdade, existe uma distinção e a gente precisa fazer essa distinção para a gente melhor entender o terrorismo, né? Se a gente pensa, por exemplo, no terrorismo, ele geralmente tem um objetivo político. O criminoso comum é um crime de oportunidade. Ele está pensando em assaltar porque ele pensa no benefício próprio. A ideia do terrorista tem um objetivo por detrás, que faz com que motive ele a realizar determinado ato. Então a motivação geralmente do terrorista ela está ligada a aspectos ideológicos, então tem um grupo e uma inspiração ideológica ou até religiosa, tá? Já no criminoso comum, não há filosofia nem doutrina que motive ele. Ele é simplesmente um criminoso que está querendo achar benefício próprio naquele ato, tá? A ideia do terrorista, muitas das vezes, a gente só consegue entender quando a gente percebe que é um foco no grupo. Tá? Então, mesmo quando o cara coloca a bomba no seu corpo e se explode, ele pensa coletivamente, tá? Até como uma forma de se promover, mesmo depois de morto, porque a família dele vai receber alguma benesse do grupo, ou foi prometido para ele, sei lá, um prêmio na vida após a morte. Há um evidente foco numa questão de grupo. Ou seja, o grupo, aquele grupo ao qual ele pertence, com as ideias ideológicas ou religiosas definidas, é o que vai fazer sentido para que a gente entenda a ação. Tá? O terrorista geralmente é treinado para essa missão. Tá? Se a gente pensa até na era da internet, tem rolado cada vez mais recrutamentos, né, em fóruns de internet, de forma online, tá? Mas existe um certo recrutamento e discuta, talvez não, existe um certo treinamento para que aconteça determinados atos. A polícia tem percebido, inclusive, por meio da inteligência, que mesmo lobos solitários, são os chamados atos terroristas, onde a pessoa faz sozinha determinado ato, ele geralmente é inspirado em no 4Shared, na Deep Web, ou mesmo em alguns fóruns de conversa e de recrutamento, onde ele vai ter minimamente algumas instruções para realizar determinadas coisas, né? E existe uma certa lógica nisso, porque existe um padrão de comportamento que é mais ou menos igual, e a gente nota que isso é fruto do treinamento, né? Geralmente orientado para atacar. Então, o terrorista, ele tá treinado para atacar, para matar. O criminoso comum, ele é orientado para fugir, para escapar. Ele quer roubar, ele quer fazer o que ele tem que fazer, mas ele quer escapar. O terrorista ele não se importa com a vida. Então ele perde um sentido de autopreservação. Se ao final do processo, né, do objetivo dele, ele ter cumprido, mas ele morreu, tá tudo certo para ele. Ele vai já
pro tudo ou nada, onde a vida é um mero detalhe. Pro criminoso comum, há um sentido ainda de autopreservação, tanto é que a fuga dele e tentar usufruir do dinheiro que ele roubou ou do assassinato que ele cometeu é o principal ponto, né, do criminoso comum. Já para o terrorista, isso não existe. Tanto é que muitas das vezes, né, eles já vão sabendo que vão morrer no decorrer daquele processo. E, assim, mediante todas essas informações iniciais, tem uma pergunta que ela é muito óbvia. O terrorismo é um fenômeno atual? Não. A gente percebe esse movimento todo ao longo da história humana. Se a gente olhar, por exemplo, na Revolução Francesa, a gente tem atos terroristas, né? O terror jacobino, a forma com que os jacobinos e a população francesa se rebela contra a nobreza, contra a igreja e começa a praticar atos de terror. Eles invadem propriedades privadas, eles praticamente ali aterrorizam, né, todos os oponentes. Para quê? Para criar um estado de alerta, para fazer com que a revolução não morra. Existia uma ideologia de que era necessário, né, perseguição aos inimigos para que não houvesse uma contra-revolução, para que a revolução não perdesse força. E foram cometidos inúmeros crimes em nome disso, né? Se a gente pensar na própria guilhotina, né, existiu uma carnificina durante um período da Revolução Francesa. A gente não pode desconsiderar isso como um possível ato terrorista, obviamente. Se a gente pensar até na própria Primeira Guerra Mundial, quando o sérvio Gravilo Príncipe ataca o arquiduque, né, do Império Austro-Húngaro Francisco Ferdinando, e que praticamente aí começa a Primeira Guerra Mundial, isso também representa aí um ato terrorista que teve um impacto muito grande. Inclusive, o Gravilo Príncipe fazia parte de um grupo chamado Mão Negra, que tinha como objetivo a independência da Sérvia, né? Então, a Mão Negra não queria nem que os russos, muito menos os austríacos, né, tomassem conta da Sérvia. Então, o ataque ele vai justamente nesse sentido, né? Eles queriam independência, né? E o ataque foi uma mobilização política que acabou se tornando, né, o estupim para o desenrolar da Primeira Guerra Mundial em 1914, tá? Então a gente nota que o terrorismo ele está presente ao longo da história e ele não é um movimento das Torres Gêmeas para cá. A gente tem movimentos terroristas, né, muito bem estruturados aí e ao longo da história humana, tá? Então é necessário a gente tirar às vezes esse estigma, né? E terrorismo não está ligado necessariamente ao movimento árabe. Claro que ultimamente há uma tendência nesse sentido, mas radicais eles existem em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer cultura, tá? Então o radicalismo que beira o terrorismo, a gente teve grupos terroristas cristãos, a gente teve grupos terroristas, né, nas mais diversas matizes sociais. Então é necessário que a gente entenda que essa ideia não é um problema da direita, não é um problema da esquerda. A gente teve grupos terroristas praticamente em todos os setores, né? O terrorismo está ligado a uma ideia radical, né, e que pode ser percebida nos mais amplos setores da sociedade. Inclusive a gente tem terrorismo de Estado, que é até uma coisa meio doida, meio ilógica num primeiro momento, mas se a gente pensar nas ditaduras militares na América Latina, né, existe um terror do Estado contra a população. Quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas sumiram, né, foram torturadas, né, existia um regime de terror, de perseguição, né, é um tipo de terrorismo de Estado, né, porque geralmente o terrorismo, ou na sua grande maioria das vezes, são elementos, né, grupos sociais, grupos políticos que se organizam contra o Estado, contra a estrutura, né, o establishment. Já nesse caso, a gente tem alguns casos também de terrorismo invertido, né, que é quando o Estado produz o terrorismo contra a sua população. É possível também e merece que a gente faça uma reflexão nesse sentido. A gente tem vários exemplos, né? Você pega, por exemplo, na própria Colômbia, né, o caso das Farc, que é uma força revolucionária, uma guerrilha de esquerda que surgiu na década de 60 e foi muito ativa até a década de 90, né? Após esse período, as Farc, inclusive com a queda da União Soviética, perdeu bastante
o caráter ideológico e praticamente se tornou uma facção do narcotráfico, né? A ideia das Farc inicialmente era usar o narcotráfico para financiar uma revolução comunista na Colômbia. Então, praticamente, diminuir a influência, né, e o poder norte-americano na região. A ideia inicial das Farc era essa, né? Mas as Farc se torna, né, com o passar do tempo, praticamente um grupo que domina boa parte, uma parte considerável do território colombiano, né? E que inclusive, olha que coisa interessante, né? A Colômbia ela tem duas facções políticas, né? Por mais que as Farc tenha perdido essa relevância ideológica forte com a esquerda, mas existe ainda uma certa representação, existe uma outra milícia, né? Também ligada ao narcotráfico, que também pratica atos terroristas, da direita. A gente tem, por exemplo, a AUC, que é a Autodefesas Unidas da Colômbia, que é um grupo paramilitar de direita que combate as Farc. Então, praticamente, são grupos ligados ao narcotráfico, né, que praticam atos contra o Estado, contra a população, e a gente tem áreas definidas. É muito doido isso, né? Mas assim, a gente pode considerar também como grupos terroristas. Aqui a gente tem aqui os locais onde cada uma dessas guerrilhas atuam, né? Então, atuam dentro do território colombiano. Então, a Colômbia, inclusive, ela tem frequentemente auxílio, né, e cooperação do Departamento de Narcotráfico dos Estados Unidos, né? A gente tem a CIA e os departamentos de inteligência norte-americanos atuando em cooperação com o governo colombiano em várias, digamos assim, várias operações militares para tentar dissuadir, né, esse controle territorial desses grupos do narcotráfico. A Colômbia, quem assiste Narcos aí, quem sabe um pouquinho sobre a história do narcotráfico na Colômbia, vai perceber que a Colômbia talvez seja um dos maiores exportadores de cocaína, de drogas para os Estados Unidos. Então essa relação ela é muito estreita. Aqui a gente vê também o mapa, né, de toda essa militarização de guerrilhas, né, que promove o terrorismo na Colômbia. E a gente tem um outro caso interessante também, que é a Irlanda do Norte, né? Bom, como é que é o caso da Irlanda do Norte? Na verdade, é uma consequência, os atos terroristas na Irlanda do Norte, por uma longa história, né, de conflitos entre católicos irlandeses e protestantes ingleses. Porque se a gente pensar lá em 1500, no século XVI, 1546, lá, com o anglicanismo na Inglaterra, houve uma cisão, né? Os ingleses eram católicos até o reinado do Henrique VIII, e com a criação do anglicanismo, há uma cisão, né? A Irlanda continua católica, o país de Gales continua católica, mas a Inglaterra, o país de Gales se torna anglicano, desculpa, e a Inglaterra se torna anglicana, né? Então houve uma certa cisão nesse sentido. Só que o problema é que os católicos lá na Irlanda, que são majoritários, né, eles reivindicam separação do Reino Unido. Então, para combater o domínio britânico, foi formado um grupo, né, de resistência católico. E aí é muito interessante a gente trazer o caso do IRA para entender que terrorismo não necessariamente é algo ligado ao islamismo. Como eu disse, radicais existem em qualquer lugar. A gente vai ter um grupo que se notabilizou por uma série de atentados terroristas, né? Década de 80, 90, a gente tem uma força muito grande do IRA, mas desde de tempos imemoriáveis, né? Quem assiste aquela série Peaky Blinders lá vai ver que existiam já o pessoal ligado a um protótipo do IRA desde do final do século passado, né? Do começo do século passado, perdão, desde 1890, 1900, 1930, grupos ligados aí, separatistas irlandeses, né? Que praticavam atos terroristas contra
o poder estabelecido na Inglaterra. Tá? Então isso não é novidade nenhuma, beleza? Um acordo de paz foi assinado em 98, porém a situação ainda é relativamente tensa, mas ela é muito mais tranquila do que já foi um dia, né? Então houve inclusive a separação da Irlanda com a Irlanda do Norte justamente por conta disso. A Irlanda do Norte, ela é um país ligado ao anglicanismo, né, ligado a essa esfera de influência britânica, né, inglesa, e a Irlanda se manteve como um país católico, beleza? E a ideia justamente do grupo terrorista é anexar a Irlanda do Norte à Irlanda, né, mas houve uma separação justamente por fins religiosos. Na Espanha também a gente tem um outro caso ligado ao ETA, né? Se a gente lembrar da formação da Espanha, né, o casamento da Isabel e do Fernão, né, Isabel de Aragão e Fernão de Castela, é que formou basicamente ali a união desse casamento, é que formou a unificação espanhola. Né? Esses dois principais reinos da Espanha casaram-se, fizeram alianças com outros reinos e foram conquistando os demais e unificaram a Espanha em 1492. O problema é que alguns dessas províncias, desses reinos, não aceitaram, né, a unificação. A gente tem dois principais, a Catalunha, que até hoje se reafirma como independente, vez ou outra eles têm até plebiscito nesse sentido, né? A Catalunha se reforça, tanto é que boa parte da rivalidade entre Real Madrid e Barcelona se dá justamente por isso, mas a gente tem também uma outra província que é o País Basco, então eles se consideram um país, até os bascos durante muito tempo se organizaram para poder se separar da Espanha, inclusive com um grupo militar, ou melhor dizendo, paramilitar, que realizou diversos ataques direcionados principalmente ao governo central em Madrid, né, para que eles se tornassem, né, uma zona independente do restante da Espanha, para que se tornasse um país de fato. Então, durante várias épocas, né, da história espanhola, a gente vai ter, né, diversos ataques, né, ao governo central. Durante a ditadura do Franco, que vai durar de 39, lá desde antes da Segunda Guerra, né, vamos lembrar que o Franco, inclusive, foi um importante aliado do Hitler. Até 1975, quando dura a ditadura do Franco, os bascos foram proibidos de ensinar a sua língua, a euskera, nas escolas da região e de usar a bandeira do País Basco. Em 59, foi criado o ETA, que é um grupo responsável por inúmeros ataques terroristas e reivindica a independência do País Basco. A partir da redemocratização, o ETA perdeu credibilidade e apoio popular, porque enquanto era uma ditadura, existia todo um processo de certo apelo popular, queriam liberdade, mas a partir do momento em que houve a redemocratização na Espanha, na década de 80, 90, o ETA foi perdendo força, né, e hoje existe um certo acordo. O ETA, ele até existe, né, politicamente, há partidos políticos ligados ao ETA, que inclusive eventualmente até conseguem eleger na Câmara alguns representantes, obviamente, mas não tem uma força terrorista, né? Muitos caras foram presos, até alguns anistiados ao longo da história, então ele não tem a mesma força de antes, mas é importante citar como grupo terrorista, né? Aqui a gente tem a província basca, né? E a principal cidade, Bilbao, né? Que é a capital aí da província. A gente tem um outro, talvez um dos mais famosos, o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico, desculpa, a Al-Qaeda, perdão, antes do Estado Islâmico, ela foi talvez um dos primeiros grupos terroristas de maior publicidade, né, dentro do cenário jornalístico internacional por conta do ataque de 11 de setembro. Foi um grande divisor de águas, né, para muita gente. O século XX acaba em 2001, no dia 11 de setembro mais necessariamente, porque é um evento, né, que marcou, querendo ou não, conjunturalmente a história, né, do século XX para o século XXI, sem sombra de dúvidas. E aí a gente tem na Al-Qaeda um dos principais responsáveis por inúmeros ataques, não só das Torres Gêmeas. Talvez o ataque às Torres Gêmeas foi o maior ataque terrorista que a gente tem notícias, né, orquestrado por esse senhor
chamado Osama Bin Laden, né, um saudita milionário que começa a financiar uma série de movimentos radicais contra o Ocidente. A ideia dele é de que tudo que era do Ocidente era impuro e principalmente a atuação dos Estados Unidos, né, de tentar controlar geopoliticamente a região, né, muito por conta do petróleo, né, que é uma questão estratégica dos Estados Unidos, porque é uma fonte energética importante e muito lucrativa. Você tem todo um movimento contrário aos Estados Unidos. E sabe o que é o mais legal dessa história? É que toda essa história da Al-Qaeda, ela começa na década de 80, quando ainda existia a Guerra Fria. E o mais irônico disso tudo é que no começo de tudo, a União Soviética, em 1980, invade o Afeganistão, tá? E essa invasão ao Afeganistão, ela tinha a ver justamente com a política de forças, né, que acontecia entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Então a União Soviética queria marcar território, invade o Afeganistão, era um importante posto ali de fabricação de petróleo e também um importante posto para controlar o Oriente Médio e até uma região ali do Paquistão e até propriamente da Índia. Você conseguiria ter um ponto de acesso a diversos países geograficamente, que era o Afeganistão. E quando há essa tentativa de invasão soviética, um grupo de árabes começa a tentar resistir a essa invasão. Eles eram contrários a qualquer invasão de qualquer potência estrangeira, seja Estados Unidos ou União Soviética. Ironicamente, sabe quem treina e quem fornece armas para esse grupo de árabes que era contra a influência estrangeira? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, ele se notabilizou em não encarar propriamente, de forma direta, a União Soviética. Então ele ajudava com infraestrutura, treinamento e armas, grupos, às vezes, locais, para ir contra o seu principal inimigo, que eram os soviéticos. Então, eles começam a treinar um grupo de árabes de vários lugares. Existiam sauditas, existiam iranianos, iraquianos, próprio afegão, contra a União Soviética. E esse grupo, né, se arma contra a União Soviética. Eles conseguem, inclusive, expulsar os soviéticos em 1980. Só que o problema é que, a partir do momento que os soviéticos são expulsos do Afeganistão, o Afeganistão se torna um país, né, que vai mudar diametralmente a sua cultura e a sua sociedade. Né? Eles vão ser controlados por grupos religiosos, né, os chamados ayatollahs. Isso acontece tanto no Irã quanto no Afeganistão. Tá? E o mais legal disso tudo é que, ironicamente, se a União Soviética foi expulsa, logo após ela entra em colapso, esse grupo que foi treinado pelos Estados Unidos, armado pelos Estados Unidos, começa a se voltar contra os Estados Unidos, porque era a única potência internacional que tinha presença marcada no Oriente Médio. E ironicamente, esse grupo ele vai dar origem à Al-Qaeda, que é o grupo terrorista liderado pelo Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, inclusive, estava nesse grupo que foi treinado pela CIA, pelos Estados Unidos, para poder resistir à invasão soviética. Olha que coisa interessante. Então, assim, é bem legal, porque muitos analistas fazem justamente essa visão de entender que o próprio Estados Unidos criou um monstro, que os atacou anos mais tarde. A ideia é justamente essa. Então, assim, é bom a gente fazer essa relação, né? Esse grupo, ele chamava-se Maktab al-Qadamat, que era fundado pelo Bin Laden e pelo Abdullah Yusuf Razan, né? E alguns mujahidins, que é um grupo de afegãos lá que também são ligados à jihad, né? Que é a lei, né? E o conceito de moralidade, né? Radical islâmica. Em 88 vai rolar uma divisão entre eles e vai surgir a Al-Qaeda, que é esse grupo aí que vai concentrar essas ações que mais tarde ataca os Estados Unidos, né? E por que esse ataque é importante? Porque ele vai marcar a época. Primeiro porque você vai ter uma guerra no Oriente Médio. Na época o Bush começa um processo de guerra contra o terror, guerra contra o terrorismo. E você vai ter diversos outros grupos terroristas se formando também
nesse diapasão. Inclusive grupos que são grupos regionais, que a gente vai chamar de lobo solitário, que utilizam-se desse exemplo para poder praticar eventualmente alguns outros ataques, né, em algumas regiões pontuais. Então você vai ter ataque em Madrid, você vai ter ataque da Al-Qaeda, ou pelo menos de pessoas que simpatizam com a Al-Qaeda, que foram treinados por ela, e às vezes de forma remota, sei lá, em Boston. Você vai ter ataques em outras partes, por exemplo, na França, na Alemanha, né? Todo esse processo começa com a Al-Qaeda. A gente vai ter, inclusive, uma intensificação disso mais tarde com o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico ele vai surgir porque os Estados Unidos invade o Iraque, invade o Afeganistão e vai rolar uma baita de uma desestabilização na região, tá? É interessante notar que o Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que a gente vai chamar de ISIS, né? Islamic State in Iraq and Syria, são os dois lugares aí onde eles vão tomar como base territorial. São dois lugares, né? O Estado Islâmico é mais ligado, desculpa, a Al-Qaeda é mais ligado a uma herança sunita, tá? Ambos, né? E aí é interessante que quando o Saddam Hussein é derrubado e o ataque no Afeganistão, quando eles derrubam o Talibã, acontece, você começa a formar, e o Osama Bin Laden morre, né, você vai ter toda uma reorganização geopolítica estratégica no Oriente Médio. O ataque dos Estados Unidos, ele promove a criação de um outro grupo, né? O vazio de forças faz com que um outro grupo surja, né, com propósitos ainda mais arrojados, né? E é interessante porque o Estado Islâmico é um grupo terrorista que vai se formar como consequência desses ataques. Muitas pessoas que fazem parte do Estado Islâmico é uma nova geração de terroristas que foram forjados nos ataques americanos. São pessoas que perderam os pais no ataque. São pessoas que não têm emprego, que são frutos daquela desestabilização que os ataques promoveram no Oriente Médio. E essa galera, ela se radicaliza cada vez mais a ponto de promover ataques cada vez mais ousados. E a ideia do Estado Islâmico é reforçar algo de fazer com que ninguém e nem uma outra potência estrangeira possa controlar o Oriente Médio. Então eles são contra totalmente qualquer influência estrangeira e eles são extremamente, né, ortodoxos, né? Eles são extremamente conservadores e radicais na visão religiosa deles. Inclusive, eles atacam até pessoas, outros islâmicos, né, que são contra, né, um diálogo religioso. Então, só para vocês terem uma noção, né? Às vezes a gente acha que o Estado Islâmico ataca somente pessoas de outras religiões. Ledo engano. Boa parte das vítimas do Estado Islâmico, os principais ataques do Estado Islâmico, eles não acontecem na Europa. É que os ataques na Europa e nos Estados Unidos têm maior visibilidade na mídia. Mas os principais ataques do Estado Islâmico, eles ocorreram no Iraque, eles ocorreram no Afeganistão, eles ocorreram na Síria. E eles geralmente, na sua grande maioria, as vítimas são islâmicos. Então é muito legal a gente trazer esses dados, até para a gente refletir que não é um ataque contra o Ocidente, é um ataque contra todo mundo que pensa contrário ao radicalismo islâmico. E ao próprio islamismo, porque tem muito islâmico e líderes islâmicos que foram mortos pelo Estado Islâmico. Isso é um ponto que a gente precisa também chamar a atenção de vocês, né? O principal líder é o al-Zarqawi, né, que era da Al-Qaeda, e aí a gente vai ter, quando o Zarqawi morre, que ele vai substituir o Osama Bin Laden, isso acaba, essa galera acaba migrando para esse grupo Estado Islâmico. Então é um grupo extremista, né, que vai tentar estabelecer o que a gente vai chamar de califado, tá? Eles vão ter uma proeminência muito grande, porque eles vão promover uma guerra civil na Síria. Então eles vão chegar mais ou menos lá em 2014, 2015, ocupando vários territórios no Iraque, que estava enfraquecido por conta, desde a queda do Saddam Hussein, há uma briga muito grande política no Iraque. Eles vão se estabelecer no Afeganistão e eles vão se estabelecer também na Síria, em alguns locais no Líbano, né? No Líbano menos, mas tem alguma coisa no Líbano também.
E para muitos, eles também são financiados pela monarquia saudita, né? A Arábia Saudita, o rei saudita, ele financia uma parte desse grupo, né? Que é simpático a eles. Então, somente em 2017, 2018, que a gente começa uma ofensiva contra o Estado Islâmico. Né? A gente vai ter as principais potências, Estados Unidos e Rússia, que vão começar uma série de bombardeios, né, associados a grupos islâmicos que eram contrários ao ISIS, né, principalmente os curdos, tá? Os curdos é um povo, é uma minoria étnica, é um povo étnico ali que ele não tem país, mas eles têm representantes, têm nação no Iraque, na Síria, e essa galera começa, até na Turquia, essa galera começa a se voltar contra o Estado Islâmico, são os caras que mais morrem na mão do Estado Islâmico. Inclusive tem um comando dos curdos, que é os Peshmerga, que eles começam que é formado por mulheres, né? Então é bem legal, porque existe até um documentário muito bacana do Gabriel Shahin, quem quiser assistir, tá no YouTube, ele promove alguns materiais até para Globo News e para BBC, e ele mostra, né, na trincheira de batalha, algumas dessas mulheres que se notabilizaram na luta contra o Estado Islâmico. E é uma coisa muito legal, porque o Estado Islâmico ele tem uma postura extremamente machista. E quando eles se veem dominados por mulheres, existe uma derrota dupla, né? Uma derrota militar, mas uma derrota moral também, né? Em todo esse processo. E é muito interessante a gente perceber isso. Tá? Hoje, eles deram um grande passo aí, eles conseguiram dominar uma grande região, mas a gente percebe que essa ideia do califado ela tem perdido força. O Estado Islâmico ele foi oficialmente derrotado, claro que existem alguns insurgentes ainda, boa parte deles mortos em batalha e uma parte presa em algumas prisões políticas dos Estados Unidos. Existem alguns presos também na Turquia, na própria Rússia e na Síria também, tá? Mas boa parte deles aí foram mortos em batalha, mas ainda existe alguns insurgentes e eventualmente em algumas regiões mais pobres, algumas pessoas que ainda são simpatizantes a esse processo. O Estado Islâmico, ele leva essa guerra do terrorismo ainda para um patamar acima, né? Pelo menos levou durante um tempo, com ataques terroristas, inclusive fazendo mídia e propaganda dos ataques. O Estado Islâmico ele se notabilizou, por exemplo, ele tinha uma conta no Twitter, cara. Ele fazia execuções de pessoas e fazia uma tweetcam para os caras assistirem toda a execução. Então, e eles têm inclusive recrutadores no mundo inteiro. Então começou a vir gente lá, até brasileiro teve. A gente começou a ver gente na Alemanha, gente nos Estados Unidos sendo recrutado pelos caras, principalmente jovens insatisfeitos com o sistema. Essa galera ia lá para ser recrutada para lutar do lado do Estado Islâmico. Então a gente teve várias situações e eles utilizaram bastante a internet, os meios de comunicação, principalmente a Deep Web, né? O Reddit, enfim, o 4chan, que é um fórum, né, anônimo na Deep Web, para poder fazer esse recrutamento. Né? Então pessoas que às vezes eram simpatizantes, nem foram para o Oriente Médio, mas trabalhavam às vezes como instrutores, né, para fazer bomba. Então vários ataques de lobos solitários, que são pessoas que às vezes nunca foram lá no Oriente Médio, mas que pegam treinamento pela internet e produzem ataques locais, regionais, dentro da lógica do Estado Islâmico. A gente começou a perceber uma proliferação de pequenos ataques, né, no mundo. Então o ano ali 2016, 2015, 2017 foram anos, se a gente pegar os noticiários, de diversos ataques. A gente teve talvez um dos maiores, o ataque no Bataclan, que é uma boate em Paris, né? Que foi talvez um dos maiores. A gente teve ataque também no show da Ariana Grande lá na Inglaterra, na ponte na London Bridge, lá em Londres. A gente teve ataques também nos Estados Unidos, na maratona de Boston. A gente teve vários ataques nesses anos e foram justamente ataques ligados a esses tais lobos solitários dentro dessa política do ISIS. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, posta aí, a gente vai conversando. Um grande abraço a todos. Se cuidem. Muito obrigado.